Muito bem, gente. Estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87 da nossa Rádio Piraberaba. Estou tendo o prazer de receber hoje no quadro meu amigo lá do Rio Bonito. Nós estamos aqui no Parque Perini, onde ele tem a empresa dele, a Gavi Transportes, que a gente vai contar durante essa história, porque a gente vai contar a história hoje do Jason Debatim, da família Debatim, muito querida e muito conhecida na região do Rio Bonito. Tudo bem, Jason? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito bem. Jason, antes de falar dos seus feitos profissionais, vamos conhecer um pouco mais do Jason Debatim, filho de quem? Do Natural, Anísio. natural da onde? Conta um pouquinho do teu início lá para nós. Natural do Rio Bonito, né? Nascido no Hospital Betesda. Filho do Anísio Debatim e da Anastácia Debatim, né? Então, Sim. E você tem mais irmãos? tem o Ricardo e o Rodrigo. E quando você é o mais velho? Sim, Quando você era criança, já estava lá no Rio Bonito ainda, na sim. casa dos pais, né? O que você lembra do Rio Bonito na sua infância, né? O que os pais faziam? Da onde que vinha o sustento da família naquela época? Bom, o Rio Bonito naquela época era uma região difícil, né? Eu lembro muito do pó, né, Sim. que tinha, porque não tinha nem asfalto na rua principal, ela ia até um pedaço. A gente estudava ali no colégio do lado do posto de saúde, os dois pais trabalhavam e a gente ficava sozinho, né? Ou com a avó de vez em quando, tal. E a minha avó também trabalhava, que era a dona Catarina, morava lá do lado, e era o jeito que naquela época se criava, né? Hoje em dia é impensável você deixar 3 crianças sozinhas aí, né? Mas naquele tempo E era nessa assim. época vocês tinham quantos anos? A diferença de idade é de 2 anos para cada um. Eles programaram bem aí, né? Calcularam bem, né? Mas tinha nessa faixa, 8, 6, 4 anos. Sim. E qual que era a atividade dos pais? O meu pai trabalhou boa parte na indústria e depois começou com caminhão, né? Na década de 90. E minha mãe se aposentou lá no posto de saúde do Rio Bonito, né? Sim. Trabalhou a vida inteira lá, de 85, acho que até 2005 aí que deu tempo de aposentadoria dela. Inclusive a Anastácia, sócia fundadora da Rádio Piraberaba. A Foi. Anastácia foi quem começou com o Odir, com todo aquele grupo, aquele processo lá no final da década de 90 para a gente ter a nossa rádio comunitária, né? Então a Anastácia, além de ser uma grande profissional histórica, inclusive no Rio Bonito, ela tem uma participação, um histórico também de trabalho comunitário muito grande. A Verdade. família toda, na verdade, do Jason, né? Mas lembrei aqui da Anastácia justamente pelo fato dela ser sócia fundadora da rádio. Ô Jason, e desde pequeno, assim, qual que era o sonho do Jason lá no Rio Bonito, nos seus 10, 12, 13 anos? O que o Jason queria ser? Qual que eram os sonhos do Jason? Olha, quando tu é novinho, tu quer ser muita coisa, né? Desde piloto de avião a motorista de ambulância, né? Na verdade. Mas sempre a gente teve a vontade de trabalhar, né? De mudar a tua condição e, enfim. O estudo, assim, falar para ti que a gente gostava de estudar, tinha muito apetite para o estudo, não tinha. Aí ia para cumprir, né? Porque tinha que cumprir, senão o chinelo cantava também, né? Aquela época era assim. Sim. Mas a vontade era de trabalhar e conseguir adquirir as coisas e mudar um pouco de vida. Então, o que acontece, né? Naquele tempo a gente tinha o estudo ali no Rio Bonito, depois eu fui para o colégio agrícola ali, né? Quando Sim. começou as atividades lá. E depois disso procurar fazer o que a gente chamava de segundo grau na época, uma parte no colégio de Neville, depois no Nova Era, e já comecei a trabalhar aí com 15 para 16 anos, já comecei a trabalhar oficialmente registrado na Caesar Parafusos, que era ali no centro, né? Com o Sim. Marcelo Merkel, lá foi meu primeiro chefe. E depois meus irmãos também vieram na mesma atuada, né? O Ricardo formou-se engenheiro, trabalhou na época na Furgão Joinville, que tinha ali no Rio Bonito. O Rodrigo começou no Rudnick, depois veio para Perini, e a vida começou assim. Então, E lá na CISA, nesse primeiro emprego, você certo. fazia o que exatamente? Eu era auxiliar de PCP, Programação e Controle da Produção, né? Era uma Sim. célula onde se programava as máquinas e eu era o rapaz que entregava os documentos nos setores com uma bicicleta. Com uma bicicleta? Com uma bicicleta eu entregava os documentos referentes à programação Sim. nas áreas. Né? Isso com 15 anos. E você teve a oportunidade depois de continuar os estudos, Jason? Sim, sim. Logo depois eu fiz 1 ano e meio de processamento de dados na UTESC, lembra ali lá do Miller? Não, até fechou isso. E eu tranquei na metade. Tranquei porque eu não gostei. E aí eu fui fazer logística na Univale. Então trabalhava das 7 da manhã, na verdade entrava até um pouquinho antes, ali 6 e pouquinho, e saía às 5 para pegar um ônibus para ir para Univale Itajaí todo dia e voltava. Ô, louco. Mas daí voltava de madrugada então, gente? Voltava, saía de lá 10 horas, né? Chegava aqui no centro 11h15, não tinha mais ônibus para o Rio Bonito.
Aí eu fui morar num apartamento de uma tia minha aqui no final da Campos Sales, na Max Colim, porque não tinha mais ônibus para voltar para casa para o Rio Bonito. Aí fiquei por ali até terminar a faculdade, e aí tive muita oportunidade na Caesar, passei por 5 cargos diferentes lá, depois fui trabalhar na Manco, depois fui para Frank do Ar, lembra da Frank? Sim. Fui trabalhar lá e comecei a ter contato com a área comercial. Então, minha formação é logística, depois fui para a área comercial dessas empresas, e depois entrei no transporte com meu pai como plano B de vida, assim, como um plano. O transporte hoje é a tua principal atividade, a gente vai Hoje falar daqui um pouco da Gavi, mas quando você iniciou esse processo na linha de transportes, pelo que eu entendi, Geiso, na verdade era um plano B, era para ser uma renda extra, não era a sua atividade principal. Não. O meu pai, na época, teve aquela crise forte dos anos 90 lá, a Consul, né, como a gente chama carinhosamente aqui em Joinville, ela teve uma reestruturação e meu pai acabou saindo e comprou caminhão como investimento. Nunca pensou em viajar, mas a crise naquela época foi de tal maneira que ele se obrigou a entrar no caminhão e viajar. E com o tempo, claro, foram melhorando as coisas, os métodos, o caminhão foi melhorando, e aí lá em 2013 eu já estava trabalhando na área comercial e aí tinha uma renda extra aí, né? E fui guardando esse dinheiro, investindo para comprar um caminhão como plano B. Então, vou comprar, meu pai administra aqui, se der algum dinheirinho, beleza, se não der, eu junto patrimônio na linha do tempo. A ideia era essa no começo, né? Sim. E aí, quando que você percebe, em que momento da sua vida, Geiso, você começa a perceber que todo aquele processo que você fez durante essas empresas, né, esse trabalho Sim. comercial, quando que você começa a perceber que a linha de logística era a sua praia? Né? Em que momento que isso acontece na sua vida e se teve algum motivo específico, aquele clique diz, não, peraí, aqui é o meu caminho, é transporte. Na verdade, assim, a logística ela é bem ampla. Então, se você quiser atuar na indústria, tem logística. Na parte de prestação de serviço, tem logística, tudo, né? Imagina como se você tivesse um pequeno bar, desde o processo de compra, armazenamento, refrigeração e a venda lá da Coca-Cola, tem logística no negócio. Então, é muito amplo. E o transporte ele foi acontecendo, na verdade, porque eu trabalhei na indústria, no lado comercial, e vi as dificuldades que se tinha muitas vezes em se entregar um produto de uma forma correta, adequada, num prazo decente, né? E aí a ideia foi comprar caminhão para investimento mesmo, para ter um plano B. E depois, mais tarde, aí eu fui atuar na área mesmo. Sim. Depois de quanto tempo que você compra o primeiro caminhão que você foi atuar definitivamente? Em 2015, 2 anos depois, aí eu entro na Cooper Cargo, né? Na cooperativa que tem aqui em Joinville, que fez 40 anos agora. Entrei lá como um conselheiro fiscal. Logo depois aconteceram algumas situações lá que a gente assumiu a administração, né? O Geise mais uma equipe. E fiquei até 2022 como presidente dessa cooperativa. E aí fui comprando mais caminhões, tal. Em 2022 saí de lá e fui seguir minha carreira solo aí com a Gavi Transporte. Exato. E quando que nasce a Gavi Transportes? Aonde e de que maneira, Geiso? Nasceu em 2013 com a compra do primeiro caminhão. Sim. Aí Já era esse nome? nome. O que é Gavi? Gratidão, alegria e valores. É isso. Que legal. Boa sacada. E aí fica Gavi. Fica Gavi. Exatamente. E aí quando você sai da Cooper Cargo, você vai definitivamente cuidar da empresa. Isso. Nesse momento, que foi em 2022. 2022. Fez 3 anos agora. Quando você deixa a presidência da Cooper Cargo, depois de ter feito um grande trabalho, ter entregue a empresa ali a cooperativa num outro patamar, muito diferente de quando você começou como conselheiro fiscal, né? Teve uma série de desafios, mas você conseguiu resolver vários problemas que existiam ali de ordem administrativa. E aí a Gavi, ela se instala aonde definitivamente? Nesse período? Ela começa aqui dentro do Perini num coworking, né? O que é isso? É um escritório compartilhado, né? Imagina um grande escritório onde o cidadão lá alugou uma mesinha para o Jason. É isso que eu comecei. A Gavi começou numa mesa menor que essa aqui, eu e mais uma pessoa. Certo. E quando que a Gavi começa a ganhar corpo, de que maneira, e que hoje está neste espaço também no Perini, locado, um espaço de quantos metros quadrados aqui? Aqui nós estamos com 960 metros. Certo. Diário. Em que momento que isso acontece vir para cá? Em 1 ano e
um ano e meio mais ou menos, ali foi dos 23 para 24, ali a gente começou, já tinha demanda de espaço, né? Que eu assumi um cliente que eu precisava trazer a carga dele de São Paulo para cá, desembarcar e aqui roteirizar por loja. Eu atendia 18 lojas, uma rede de brinquedos, e aí eu roteirizava por loja, ligava para cada gerente de loja, ó, pode mandar o brinquedo, não tem espaço, segura no depósito mais um pouco, e assim a gente ia fazendo. Todas essas 18 lojas eram em shoppings, então a gente tinha um horário específico para entregar, né, das 7 da manhã até as 9h45, a partir das 9h45 não pode ter mais ninguém andando com caixa no shopping, porque ele vai abrir, né? E a gente começou, aí teve essa demanda por galpão. Hoje eu não trabalho mais para esse cliente, ele encontrou algumas dificuldades financeiras, aí ficou pelo caminho, mas a estrutura ficou. Então aí vem esse trabalho de 2022 para cá, realmente de prospectar. E aí quero fazer um parênteses para ti, Diego, assim, sobre o Sebrae. Quando você tem um cargo numa empresa, muitas pessoas confundem o CPF com o CNPJ, né? Mas você é aquele cargo momentaneamente. Você não é presidente, você não é vereador, você está vereador, não é? É um momento. É um momento, exatamente. Então, quando eu saí de lá, eu tinha um plano de negócio na cabeça e eu sentei com o Sebrae. A minha empresa era pequena, né? Hoje também não é nem perto de muitos grandes aí, mas já está melhor do que foi. Então, eu sentei com o Sebrae, apresentei aquele plano, e eu quero deixar aqui que o Sebrae tem muita hora gratuita para você que tem um pequeno e médio negócio, assim, procure o Sebrae, bata na porta, veja lá o que você pode estar fazendo de melhor, o que você pode estar fazendo de errado. E eu apresentei esse planejamento estratégico, a gente lapidou ele. Então, a Gavi Transporte se especializou em carga lotação, cargas de médio e alto valor agregado e transferências de e-commerce. É nesse nicho que a gente ficou. Qual foi o primeiro grande cliente que você conseguiu fechar para fazer transportes quando você estava já nessa fase aqui no Perini? Foi a Britânia. A Britânia foi o grande cliente inicial. Foi a Britânia. Depois vieram outros aí, né? Como a gente tem 2 de pneus que a gente transporta, 2 importadores também. Hoje a gente trabalha para e-commerce, para Shopee, para Mercado Livre, para notebooks Acer, para uma série de boas empresas. A região nossa é de boas empresas, sim, né? Uma região industrial, então precisa muito de Hoje, serviço. quantos transportes, quantas cargas a Gavi faz por mês em média, gente? Hoje, carga fechada de carreta passa de 1.500. Olha só. E isso em todo o Brasil, todo o território? Todo o território nacional. E hoje vocês contam com quantos colaboradores? Diretos, nós temos diretos motoristas mais administrativo em torno de 50 e tem mais uns 15 indiretos aí. Olha, fantástico, né? Falo para vocês, antes aqui da entrevista, inclusive, o Gê estava me mostrando um pouco da história da empresa, dos clientes, da estrutura, como que funciona. É um negócio fantástico, extremamente profissional, muito bem organizado, muito bem definido, né, com uma série de controles, uma equipe muito bem treinada, realmente. Me encheu os olhos ver uma empresa neste padrão de qualidade, de profissionalismo, como a gente está vendo hoje a Gavi aqui. Parabéns, tá, gente? Parabéns. Obrigado. De verdade. Fiquei impressionado, inclusive fiquei de voltar numa outra oportunidade aí com um pouco mais de tempo para a gente conversar melhor sobre todo esse sucesso da Gavi. E hoje, né, gente, você estava me contando também que esse espaço aqui na Perini já está ficando pequeno e que você quer ir mais do ladinho do pai e da mãe lá no Rio Bonito, né? É isso aí. O Perini é um condomínio maravilhoso, né? Você reúne aqui mais de 200 empresas de 20 e tantos países diferentes aí. Mas o administrativo acaba ficando longe do pátio, né? Então, a ideia para o ano que vem sim é mudar toda a estrutura da empresa para o Rio Bonito, onde vai ser construído lá um administrativo junto à parte de armazenagem, os galpões lá, um galpão maior, e aí mudar totalmente para lá. Ótimo. Então tá, Geiso, e a família? Fala um pouquinho. O Geiso é casado, com quem? Sim. Tem filhos? Sou casado com a Viviane há 16 anos. A Viviane trabalha com você? A Viviane não, a Viviane é professora de séries iniciais no município da Garuva. Sim. Lá atrás da balança, onde pesa os caminhões, lá tem uma escolinha lá, que eu não vou lembrar o nome agora. Isso, 3 Barras. E ela leciona lá já há 8 anos. Tem uma filha de 12 anos, a Manuela, e tem uma de 5, que é a Alice.
Legal, muito Sim. bem. Geiso, quero agradecer, né? Eu tenho certeza que a gente teria histórias aqui para muito tempo, né? No tempo que nós temos para a gravação aqui do quadro Conte a Sua Certo. História, a gente conseguiu aí resumir um pouco a história do Geiso, a história da Gavi Transportes, o pessoal conhecer um pouco mais desse empresário da nossa região, do Rio Bonito, que gera emprego, gera renda e ajuda muito a nossa comunidade, tá bom? Geiso, muito obrigado. Eu que agradeço. As portas estão abertas para vocês sempre aí, tá bom? Ótimo. Olha, gente, voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história.